Olá, tudo bem? Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, 2 de maio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que o governo federal deve lançar uma terceira edição do Programa de Aceleração do Crescimento. A promessa é agilizar o setor de infraestrutura. O anúncio foi feito durante um ato realizado em São Paulo para celebrar o Dia Internacional do Trabalho. O presidente iniciou seu discurso com agradecimentos ao povo brasileiro por dar mais um voto de confiança a ele. Lula afirmou que pretende retomar o Farmácia Popular, que amplia o acesso gratuito a medicamentos e adotar ações que garantam que as camadas socialmente vulneráveis consigam atendimento médico com especialistas. Outro objetivo do governo é concluir o campus de São Bernardo do Campo, da Universidade Federal do ABC, inaugurar o da Universidade Federal de Osasco e criar uma terceira instituição de ensino na zona leste da capital paulista. Ao citar a data que comemora o Dia do Trabalho, Lula argumentou que ao longo de milênios de existência da humanidade, não se pode mais tolerar a desigualdade de gênero em nenhuma área da vida e que no mercado de trabalho o mesmo se aplica. Lula compareceu ao evento acompanhado de uma comitiva composta pelos ministros Luiz Marinho, do Trabalho e Renda, Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Cida Gonçalves, das Mulheres, e a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. A embaixadora dos Estados Unidos da ONU, Linda Thomas-Greenfield, viajou ao Brasil para estreitar as relações com o presidente Lula, que recentemente afirmou que Washington incentiva a guerra na Ucrânia. Em encontros com as autoridades do governo, Thomas Greenfield pretende enfatizar a necessidade de cooperação entre os dois países, em vez de se concentrar nas declarações do presidente, que geraram revolta entre líderes ocidentais. Lula ganhou as manchetes internacionais no mês passado durante uma viagem à China ao acusar os Estados Unidos, que enviaram bilhões de dólares em armas para a Ucrânia, de incentivar a guerra. Depois, o presidente esclareceu que condena a invasão, mas foi acusado de espalhar propaganda russa e chinesa, o que lhe rendeu elogios do chanceler russo Sergei Lavrov. O Brasil votou na Assembleia Geral da ONU a favor da condenação da invasão russa à Ucrânia, ao contrário de outros países em desenvolvimento, como Índia ou África do Sul, que preferiram permanecer em neutralidade. Mas Brasília rejeitou os apelos para impor sanções à Rússia ou vender armas à Ucrânia. Atualmente membro do Conselho de Segurança, o papel do Brasil na geopolítica vai ser analisado este ano, quando substituir a Índia como presidente do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. Ainda que trabalhe com os Estados Unidos, Lula nunca teve problemas em discordar publicamente de Washington e fazer com que o Brasil assumisse um papel diplomático de maior destaque. A votação do projeto de lei das fake news previstas para acontecer na Câmara dos Deputados esta tarde está marcada pela incerteza. Isso porque o governo não tem garantia da aprovação da proposta e pode até pedir o adiamento. O presidente da Câmara, Arthur Lira, inclusive esteve reunido nesta manhã para tratar desse e outros assuntos com o presidente Lula. Além disso, o Google e a Meta, empresa responsável pelo Facebook, o Instagram e o WhatsApp, estariam adotando práticas abusivas nas plataformas para impedir a aprovação do PL. O presidente da Câmara, Arthur Lira, vai avaliar se manterá a votação do projeto de lei das fake news para esta terça-feira. Ele tem uma conversa agendada com os líderes partidários antes da sessão. Ainda não há consenso em relação ao texto. Lira vai consultar as lideranças para saber se há votos suficientes para aprovar o projeto antes de colocá-lo em plenário. No dia 25 de abril, a Câmara aprovou um pedido de urgência para o projeto, permitindo que a matéria seja votada diretamente no plenário da Casa, sem a necessidade de passar por comissões. No entanto, a proposta vem sofrendo pressão de algumas bancadas da Casa. O líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, declarou na segunda-feira que pediu a abertura de um inquérito administrativo no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para investigar um abuso de posição dominante que teria sido praticado pelo Google.
O ministro da Justiça, Flávio Dino, também disse que vai pedir uma apuração sobre o comportamento do Google. O motivo é o fato da empresa estar veiculando anúncios contra o PL das fake news em sua página de buscas na internet. 1 em cada 3 brasileiros fez alguma doação em dinheiro para instituições, grupos organizados, obras sociais de igrejas ou campanhas de arrecadação para projetos sociais no ano passado. Uma pesquisa do Instituto Datafolha mostra que há uma proporção maior de doadores entre os mais ricos e mais escolarizados. Proporcionalmente mais moradores das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul relataram que fizeram doações em dinheiro no ano passado. Nas regiões Norte e Nordeste, a contribuição com projetos sociais ou grupos organizados de caridade teve a adesão menor. O Datafolha ouviu 2.017 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 9 e 13 de janeiro deste ano em todo o país. A pesquisa inclui moradores de capitais, cidades de regiões metropolitanas e no interior de diferentes portes. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. A pesquisa não inclui situações em que o entrevistado deu alguma esmola ou que fez uma doação diretamente ao beneficiário. Foram consideradas apenas as contribuições a projetos sociais e iniciativas coletivas de caridade. Quem respondeu à pesquisa também foi orientado a não considerar a doação de dízimo a igrejas e apenas a contribuição para obras sociais específicas. Cerca de metade das pessoas com ensino superior e com renda familiar acima de 10 salários mínimos dizem ter feito doações em dinheiro ao menos uma vez no ano passado. A proporção de doadores cai à medida que o grau de escolarização e a renda diminuem. E o Brasil aumentou o cerco a garimpeiros ilegais após mortes na Amazônia. No fim de semana, os confrontos elevaram a tensão na região. O brasileiro não vai recuar face à criminalidade. As ações, como já foi dito pelo Ministério da Justiça, pelo secretário Tadeu, elas vão ser intensificadas. Vamos reforçar as equipes do IBAMA, da PRF, da Polícia Federal, com o suporte das Forças Armadas, que é fundamental o suporte logístico, toda a parte operacional, para que a gente possa dar uma resposta à altura. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática confirmou a morte de 4 garimpeiros dentro da terra indígena Yanomami. Eles teriam reagido a uma incursão de agentes da Polícia Rodoviária Federal e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. A ação da polícia ocorreu após ataques registrados na terra indígena Yanomami. Segundo lideranças indígenas, 3 Yanomami foram baleados na tarde do último sábado. Uma das vítimas, um agente de saúde que atuava na comunidade, morreu no local. A Casa Branca anunciou que em 11 de maio encerrará a obrigatoriedade de apresentação de comprovante de vacina contra a Covid-19 para viajantes e funcionários do governo dos Estados Unidos. O comunicado divulgado lembra que a data é a mesma do fim da emergência de saúde pública para a doença. Mais de 1 milhão de pessoas morreram de Covid-19 nos Estados Unidos. No entanto, a Casa Branca disse que a pandemia praticamente foi contida, levando o governo a suspender as restrições que estavam em vigor, enquanto a doença se espalhava por comunidades inteiras e forçava a paralisia econômica. O comunicado ressaltou que desde janeiro de 2021, as mortes por Covid-19 caíram 95% e as hospitalizações 91%. Globalmente, as mortes relacionadas à Covid estão em seus níveis mais baixos desde o início da pandemia no país. De acordo com a Casa Branca, as exigências reforçaram a vacinação em todo o território americano e a extensa campanha salvou milhões de vidas. Milhares de roteiristas de cinema e televisão de Hollywood iniciaram uma greve nesta terça-feira, anunciou o sindicato da categoria, depois que as negociações sobre salários e outras condições terminaram sem um acordo. A greve significa que os programas noturnos de entrevistas podem ser paralisados de maneira imediata.
As séries de TV e os filmes programados para estrear no final do ano podem sofrer atrasos. O Sindicato dos Roteiristas, WGA, na sigla em inglês, anunciou que os membros da diretoria votaram de forma unânime em favor da greve. O comunicado afirma que as respostas dos estúdios às exigências da categoria foram insuficientes. O anúncio aconteceu depois que a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão, que representa empresas como Disney e Netflix, afirmou que as negociações terminaram sem um acordo. Na última vez que houve um conflito sindical deste tipo em Hollywood, em 2007, os roteiristas paralisaram as atividades por 100 dias, o que custou à indústria do entretenimento de Los Angeles o equivalente a 3,5 bilhões de reais na cotação da época. Desta vez, os roteiristas exigem salários mais altos e uma participação maior nos lucros na distribuição de conteúdo por demanda na internet, os populares streamings. E essa edição fica por aqui. Você acompanha mais informações ao longo da nossa programação. Tenha um excelente final de tarde.